noite. E o tema da mensagem fala sobre algo importante, fala sobre encontros. O tema da mensagem de hoje é: quando Deus vem ao meu encontro. A gente vai ter a projeção, vamos sair melhor a projeção da pregação. Quando Deus vem ao meu encontro. Então eu tenho certeza que Deus hoje ele marcou encontro com algumas pessoas hoje. Porque não é por acaso você está aqui hoje nessa noite. E os encontros da nossa vida eles são importantes. Cada encontro ele pode ser especial, transformador, e a Bíblia ela está repleta de encontros. Pessoas que se encontraram com Deus, pessoas que se encontraram com Jesus e talvez tiveram sua vida transformada, talvez tiveram uma oportunidade de reconhecer Jesus, mas talvez não transformaram a sua vida. Porque dependendo de quem você vai encontrar, isso pode marcar a sua vida. Imagina você hoje recebendo um encontro de uma pessoa especial, talvez uma pessoa famosa, uma pessoa influente. Como é que você prepararia o seu coração para encontrar algumas pessoas? Tem encontros que são desagradáveis, tem pessoas que na verdade você não gostaria de encontrar, tem pessoas que na verdade quando você vê na rua dá vontade de atravessar para o outro lado para você não se encontrar com aquela pessoa. Mas tem encontros que são especiais e marcantes. Imagina para os solteiros e para as solteiras, você se encontrar hoje com o homem da sua vida ou com a mulher da sua vida, com aquela pessoa que você iria casar. Se você soubesse que seria hoje, como estaria o seu coração para esse encontro? Se você fosse ter hoje um encontro com uma oportunidade de emprego que talvez mudaria toda a sua carreira profissional, como estaria o seu coração se preparando para esse encontro? Então a Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre quando Deus vem ao nosso encontro. A gente vai trazer um encontro que Deus teve com um personagem da Bíblia. Isso mudou toda a história e a vida desse personagem também. E é interessante, começou 2025, a gente já está em fevereiro, já foi-se embora o primeiro mês, e a gente tem muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer ainda esse ano, para aquilo que Deus vai fazer em 2025 na nossa vida. Agora, o grande problema da nossa vida é que muitas vezes a gente está focado em tantas outras coisas que a gente perde aquilo que é o mais importante, que é a bênção da presença de Deus. O principal é a presença de Deus na nossa vida, e talvez a correria do dia a dia tenha feito você perder a presença. As redes sociais, principalmente os mais jovens que utilizam muito as redes sociais, têm perdido a presença de Deus. A gente tem perdido o referencial de contemplar uma presença. Quer ver? Hoje em dia, a gente não celebra tanto a presença, às vezes na mesa. A gente se senta com a família, você se senta com o seu marido, você talvez se senta com os seus filhos, e cada um pega o seu telefone e não está nem aí para a presença. Não está nem aí para quem está sentado. Porque a gente não celebra mais a presença das pessoas. A gente não dá mais importância, talvez, para a presença das pessoas. Talvez a gente dá importância quando a gente perde alguém. Quando a gente perde aquela presença, a gente sente falta, porque a gente sabe que não vai ter mais. Mas quando a gente tem, a gente está preocupado mais com o telefone na mão do que as pessoas que estão ao nosso redor. Sei lá, qual foi uma vez que você foi para a mesa sem o telefone estar junto com você? A gente não tem celebrado as presenças, os relacionamentos. E o grande problema é que hoje a gente transfere a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a gente transfere para Deus também esse tipo de relacionamento. A gente acaba tendo com Deus um relacionamento raso, um relacionamento sem temor, sem reverência. Porque talvez, antes de você vir para um culto e você ter um encontro com a presença, talvez até aqui, você está mais preocupado com as coisas lá fora do que com a presença do Senhor. Talvez você está aí no seu lugar pensando no que você vai fazer quando você chegar em casa. Ou talvez com os pratos que você vai ter que lavar, que ficou lá aguardando você. Talvez você está preocupado mais com o que está acontecendo na rede social, no
feed, nos stories das pessoas lá fora, do que com presença. Porque você está acostumado com isso na sua mesa. Você senta com seu esposo, com sua esposa, e você está olhando o feed, olhando informação, ouvindo coisas, está ali com a presença da pessoa, e você transfere isso para Deus. E você vem para cá e está mais preocupado com as outras coisas, e você apenas faz um reflexo daquilo que você faz em casa, aquilo que você faz lá fora. E acabou-se o temor, acabou-se a busca, acabou-se com o desejo da presença. E hoje Deus, Ele quer resgatar isso em mim e em você. Deus, Ele quer resgatar essa importância da presença de Deus, de não negligenciar a presença de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus está aqui. Amém? Amém. Tão certo quanto o ar que a gente respira, Deus está aqui. Deus, Ele está aqui. E Ele pode ou não se manifestar para você hoje nessa noite. Tudo depende de como vai estar o seu coração. Tudo depende de como você está preparando aquilo para receber ou não o que Deus tem para você hoje. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Essa passagem ela fala sobre uma parte da história de Abraão. Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, que ele ia ser um pai de nações. Abraão já tinha saído da sua terra, já tinha ido para outro lugar. Abraão já tinha começado a prosperar, já tinha se afastado do seu sobrinho Ló. Já se passaram 24 anos depois da promessa de Deus. E veja que coisa interessante antes da gente ler. Quanto tempo passou, ou quanto tempo já faz que Deus prometeu algo para você e não aconteceu? E talvez você está com o coração aflito. Você não sabe esperar o tempo de Deus. E a gente vai ver que grandes homens e mulheres da fé, todos passaram pelo teste do tempo. Passaram e precisaram esperar um tempo. Abraão já fazia 24 anos que existia uma promessa, e uma promessa impossível de acontecer. Porque Sara era estéril, Sara já era velha, Abraão já era velho. A Bíblia fala que Abraão estava com 100 anos quando teve Isaac. E existia uma promessa de Deus, mas 24 anos se passaram e nada tinha acontecido. Talvez seu coração está fazendo escolhas erradas, ou está aflito, porque não está acontecendo aquilo que talvez Deus prometeu para você. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Moré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Veja que coisa interessante. Talvez o momento mais inconveniente de alguém chegar foi o momento que Deus apareceu. Ele estava sentado tomando um ventinho lá na entrada da sua tenda, tentando descansar, provavelmente depois do almoço. Depois do almoço a gente quer cochilar, aquele cochilinho santo, depois que a gente come. Na hora mais quente do dia, o negócio estava fervendo. E aí Deus, ele vem aqui. E a gente continua no versículo 2, diz: E Abraão ergueu os olhos e viu os 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão e disse ele: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Eu mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés, descansem debaixo desta árvore. Vou trazer também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram a este seu servo, está bem, faça como você está dizendo, responderam os homens. E Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, um novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto eles comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram ali na tenda. E respondeu ele: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho.
Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não deve, você riu. Estas são as palavras da salvação, e por ela te dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra jamais volta vazia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou esse encontro com cada um de nós nessa noite, Pai. Nós queremos, Pai, hoje, nessa noite, ouvir a tua voz. Então, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, que nessa noite a gente possa cessar todas as outras vozes da distração, todas as outras vozes que tentam fazer barulho para que a gente não escute a tua voz, mas que cada pessoa, Pai, que está aqui hoje, nessa noite, saia daqui diferente de como chegou, porque o teu Espírito Santo está aqui, e onde o Senhor está, a vida, a transformação e a liberdade, Pai. Então, Senhor, que hoje, nessa noite, eu não te atrapalhe em nada, eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que verdade do meu coração e fala da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando Deus ele vem ao nosso encontro, e nessa história Deus ele foi ao encontro desse homem chamado Abraão. O interessante é que a gente precisa entender que se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus ele quer trazer uma mensagem para o seu coração, algo que talvez você tenha orado, algo que você tenha buscado, talvez algo que você tenha enfrentado, sofrido, porque Ele quer mostrar para você que Ele está presente ao seu lado, mesmo que talvez quando você não está percebendo, Ele está ao seu lado. Mas hoje a nossa correria, a nossa luta, o nosso dia a dia, a gente tem se preocupado muito mais com o ter do que com o ser. A gente está muito mais preocupado com o nosso bens materiais, com aquilo que a gente vai ganhar, com aquilo que a gente vai usufruir, do que com aquilo que a gente vai se tornar. Deus não está preocupado com aquilo que você tem, Ele está preocupado com aquilo que você é hoje. E isso é muito importante, porque nós precisamos honrar a presença de Deus. A Bíblia fala, e é interessante, que Jesus, quando ele volta para a sua casa, porque ele não foi honrado, porque ele não foi bem recebido, as pessoas não receberam com honra a presença de Jesus, as pessoas não acreditavam no próprio Cristo, que ele não pôde fazer muitas coisas lá. Então talvez tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida, muito milagre que ainda não aconteceu, porque você ainda não está honrando a presença de Deus. E só 3 verdades que eu quero trazer logo para iniciar, depois você vai para os pontos. 3 verdades que a gente aprende com esse encontro. A primeira verdade que eu e você nós precisamos entender é que Deus ele age à sua própria maneira. O problema é que a gente quer botar Deus dentro de uma caixinha. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente quer mostrar a Deus que o Senhor precisa agir dessa forma. O Senhor precisa fazer assim. Mas o interessante é que Deus ele age da maneira dele. E muitas vezes é tão imperceptível que a gente está distraído. Você percebe como ele chegou para Abraão, talvez no pior horário do dia, no momento mais inconveniente, e talvez Abraão poderia ter perdido a bênção da presença de Deus, só porque Abraão queria que Deus agisse da sua maneira. E Deus, quando ele marca o encontro, ele chega talvez de maneira inesperada, porque ele quer que você seja quem você é.
Deus ele não quer que você mascare alguma coisa. Sabe por quê? Muitas vezes quando a gente sabe que vai receber uma visita, o que é que a gente faz? A gente mascara aquilo que está lá. Às vezes a sua casa é uma bagunça, mas quando alguém vai visitar, você talvez ajeita a sala, joga tudo dentro de um quarto, a pessoa chega e meu Deus, casa arrumada, parabéns. Mas se a pessoa for entrar mais para dentro, misericórdia. E a gente gosta de mascarar. E Deus ele não gosta de máscara, Deus ele quer que você seja quem você é. Porque talvez o que você queria que Deus se manifestasse para você era através de uma nuvem de trovão, de raio, anjo descendo, aí você dizer, meu Deus, isso é Deus. Eu vou ter temor a essa presença, eu vou reverenciar, eu vou honrar, porque é algo sobrenatural, porque é algo extraordinário. Mas o que você precisa entender é que Deus está aqui. Deus simplesmente está aqui. E talvez você não está percebendo, porque você quer que Ele se manifeste da sua maneira, da sua forma, ou algo como lhe convém. E não vai ser assim que vai acontecer. Deus ele vai agir, ou Ele vai chegar, Ele vai se manifestar da sua maneira. Talvez Ele vai se manifestar através de uma pessoa que está no seu trabalho. E que talvez você precisaria tratar ela com dignidade. E talvez porque você tem um cargo superior a ela, você começa a desprezar essa pessoa. Você despreza a presença de Deus. E é por isso que Deus ele age da maneira dele. A segunda verdade é que quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em sua vida. Veja que coisa interessante. A segunda verdade, que saiu da tela aí, mas vai ter o versículo. O versículo 2 e 3 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu sair da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se ao chão e disse: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. O interessante é a sensibilidade de Abraão à presença de Deus. Abraão viu 3 homens, a Bíblia não fala que viu 3 anjos. A Bíblia não fala que ninguém era gigante, ninguém estava com asa, ele viu 3 homens. Mas ele era tão sensível à presença de Deus, que ele sabia que Deus estava no meio daqueles homens. Ele se curva. Ele faz o melhor para aqueles homens. Entenda, Deus ele vai se manifestar na sua vida. É nos momentos ordinários também. Irmã, Deus vai se manifestar na sua vida quando você estiver lavando os pratos da sua casa. Ele vai dizer, meu Deus, como é que Deus pode falar comigo eu lavando um prato em casa? Como é que Deus vai falar comigo quando eu estou tomando banho, quando eu estou no banheiro? Deus ele age da maneira dele. E ele age de forma natural. E você precisa ser apenas sensível à voz de Deus, sensível às manifestações de Deus, porque até através do cuidado que você tem com os seus filhos, Deus vai se manifestar e vai falar com você através do cuidado que você tem com os seus filhos, porque Ele age no ordinário, Ele age nas coisas simples, nas coisas naturais. Terceira verdade é que quanto mais generosos formos, mais fácil perceberemos a presença de Deus ao seu lado. O versículo 6 e 8 diz assim: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Pegou o melhor novilho, deu ao seu servo que preparou, então trouxe coalhada, leite e um novilho, e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo de uma árvore. Veja que coisa interessante. Abraão, mesmo sendo 3 caras simples, no horário mais inconveniente, da forma mais inconveniente, Abraão estava disposto a entregar o seu melhor para Deus naquele momento. Abraão, até aquele momento, 24 anos depois, não tinha filho nenhum ainda. Não tinha recebido nada, não tinha acontecido a promessa de Deus. E o que Abraão faz? Sara, é 3 medidas da melhor farinha. Ele vai lá, ele pega o melhor novilho. Ele pega tudo que tem de melhor e ele
entrega para Deus. O problema é que a gente só quer entregar algo para Deus, ou o nosso melhor, quando a gente recebe algo em troca. Muitas vezes a gente só procura a igreja em duas situações. A primeira é que quando tudo está dando errado, a gente tem para a igreja. E a segunda é talvez quando você recebeu uma bênção tão grande, você vem apenas agradecer. Mas dá uma visitinha na igreja e vai embora. Abraão não tinha recebido nada. Abraão estava só no prejuízo até então. Mas ele foi generoso. Ele entregou o seu melhor. A gente está com a campanha das cadeiras aí. Baratinho, estou fazendo 10 carnês, 10 parcelas de R$19 para a gente poder colocar cadeiras mais confortáveis aqui no nosso templo, para vidas serem abençoadas. Mas muitas vezes a gente está esperando uma bênção chegar primeiro, para depois eu abençoar. Quando na verdade deveria ser o contrário. Quanto mais generoso a gente for, mais parecido com Jesus é, mais aguçado ficam os nossos sentidos para perceber a manifestação de Deus na nossa vida. Quando Deus vem ao meu encontro, quando Deus vem ao seu encontro, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Ele fala com você. A primeira coisa é quando Deus vem encontrar você, Ele fala com você. O versículo 10 diz assim: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Tenda. A comunicação é algo fundamental para um relacionamento. Você que é casado, você provavelmente conversa com sua esposa. Não tem como você manter um casamento ou um relacionamento se você não conversa com a pessoa. Não é horrível quando a gente está conversando com alguém que a pessoa não está prestando atenção? Você já experimentou conversar com a pessoa que a pessoa está mexendo no telefone, você conversando e a pessoa não está nem aí? A pessoa só fica, sim, sim, Mas o que está falando? A oração é a nossa comunicação com Deus. E muita gente não ora. Muita gente não tem a prática ou o hábito de orar. Só ora para dormir, fazer obrigado Deus pelo dia. Vai, tchau. Acorda, Deus abençoe esse meu dia aqui. Eu vou fazer isso aqui e está tudo certo. Eu quero que o Senhor abençoe. Não existe relacionamento sem comunicação. Então eu e você, nós precisamos nos comunicar com Deus, porque Deus, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele sempre fala. Mas sabe qual é o problema? Que a gente muitas vezes não está escutando? É porque a gente está distraído. Porque talvez Deus falou com você, mas você está preocupado no telefone hoje. Deus pode ter falado com você no louvor e você não percebeu, porque você estava conversando. Deus, Ele fala em diversos momentos, mas as distrações têm roubado para que eu e você escute a voz de Deus. O nosso pecado também faz com que a gente não escute a voz de Deus. Sabe outra coisa, outro exemplo que é uma grande distração? O carnaval está chegando aí. O carnaval é uma festa que muita gente no mundo gosta de curtir aí. Infelizmente tem muito crente que também está indo atrás. E depois a gente está reclamando, eu não estou ouvindo a Deus. Meu amigo, você nunca vai ouvir a Deus fazendo o que você não deveria estar fazendo. Se você não procura dar tempo a Ele, se você não prioriza Ele, se você se distrai com coisas do inferno que vai te afastar dele, você não vai ouvir Ele. Você não vai ouvir a Deus. Ele vai ao seu encontro, Ele vai falar e você não vai ouvir. Porque você talvez não está sintonizado na mesma frequência do céu. Sabe o rádio antigamente que a gente tinha que buscar uma frequênciazinha? Hoje em dia não. Hoje em dia o povo tem rádio, não ouve mais, eu acho. Mas antigamente a gente tinha que ficar rodando a bolinha e quando ela ia sintonizar, chegar na voz lá, opa, chegou aqui. Muitas vezes você tem que ficar no lugar, se você se mexer, você fazia barulho de novo. Você, opa. O problema é esse, gente. Muitas vezes a gente não está sintonizado na frequência celestial, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes está tendo tanto barulho perto de você, que você não está escutando Deus falar.
Você que é mulher, já tentou atender um telefone com um secador ligado no pé do seu ouvido, esquentando o seu cabelo? Não tem como. Quando alguém tenta conversar com você, você começa a gritar e você não escuta nada. Por quê? Porque tem muito barulho. E muitas vezes é assim que está a sua vida. Deus está tentando falar com você, mas é tanto barulho na sua cabeça, é tanto problema, é pensando em trabalho, é pensando em menina, é pensando em namorado, é pensando em curtição, é pensando em tanta coisa. Você não pensa no principal, na presença de Deus. Porque quando Deus vem ao seu encontro e ao meu encontro, Ele fala com você. Segundo, Ele age no sobrenatural. O versículo 11 diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Deus, Ele gosta de se manifestar de maneira inexplicável. Ele gosta de fazer milagre mesmo. Para quê? Para que a glória seja dele. Para que você saiba que não foi você. Porque muitas vezes quando acontece, a gente acha que, não é porque eu sou bom. Não, aconteceu porque eu sou a resposta. Aconteceu porque eu sou capaz. Aconteceu porque eu venci. Aconteceu porque eu sou o melhor. Não. Humanamente falando, era impossível Sara e Abraão ter filhos. Mas Deus agiu. Amém? Amém. E mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele continua agindo hoje. E Ele vai agir na sua vida. Você crê nisso? Amém? Porque Deus, quando Ele vem ao seu encontro, Ele gosta de fazer o sobrenatural acontecer. Ele gosta de fazer o sobrenatural para que você entenda que não é você, vai ser Ele. Então se prepare. Se prepare porque Ele está vindo ao seu encontro, Ele está falando com você, Ele vai agir o sobrenatural. Em terceiro lugar, sabe por que Ele está fazendo isso tudo? Porque Ele quer despertar a sua fé. Ele quer despertar a nossa fé. O versículo 12 e 13 diz assim: Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Uma característica de muita gente, de muito crente hoje, é a incredulidade. Tem muita gente que, assim igual a Sara, sempre duvida daquilo que Deus pode fazer, ou daquilo que Deus quer fazer. Então que você não seja como Sara, que vai duvidar de tudo que Deus está fazendo. Porque talvez a sua situação seja muito difícil. Talvez você está dizendo: pastor, meu marido não vai mudar não, pastor. Pastor, o meu pai e a minha mãe é difícil. Os meus filhos só dão dor de cabeça. Não tem como. Talvez é isso que você está dizendo. As coisas não vão melhorar na minha casa. Porque não tem como melhorar nesse ambiente. Eu nunca vou me casar. Porque parece que eu só escolho errado. Porque é assim na minha vida. Tem muita gente que duvida. Mas Deus, Ele quer despertar a sua fé hoje, pessoal. Deus, Ele quer libertar você da incredulidade, porque quando Ele quer, Ele faz. Quando Deus quer, Ele age. Entenda, Deus, Ele está vindo ao nosso encontro, mas Ele fala com você, Ele age no sobrenatural, Ele quer despertar a sua fé. Quarto, Ele ignora as minhas circunstâncias. Versículo 13 e 14 diz assim: Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz agora sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Deus mostra para mim e para você que a nossa caminhada não se baseia apenas naquilo que você acha que vai acontecer, mas se baseia nos planos que Deus tem para a nossa vida. Porque não tem a ver comigo e com você, não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com Deus, porque não existe nada impossível para Deus. A Bíblia fala: ao homem
pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E você pode estar pensando, será que tem jeito para mim? Será que tem jeito de eu mudar a minha vida? Será que tem jeito de eu começar a fazer escolhas diferentes? Será que tem jeito de eu esperar o tempo de Deus e parar de querer arrumar um relacionamento para mim do meu jeito? Será que tem jeito para mim para parar de acessar a pornografia? Tem jeito para mim para parar de fazer aposta em casa de aposta? E a gente fica duvidando, porque talvez as circunstâncias ao nosso redor, ela é tão difícil, é tão improvável de acontecer que a gente fica duvidando. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque Deus, quando ele promete, ele vai lá e ele cumpre. E ele cumpre e ele faz infinitamente mais do que você pediu ou imaginou receber. Deus, ele sempre faz muito mais do que aquilo que você deseja. Os discípulos estavam numa circunstância, vivendo uma tempestade no barco deles. Mas a Bíblia fala que Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Uma tempestade, talvez é assim na sua vida hoje. Talvez a sua vida está passando por uma tempestade. Talvez você está enfrentando dificuldades. Talvez você está passando por problemas. Talvez você está desacreditando na sua vida. Talvez os seus sonhos. Você parou de sonhar. É tão ruim quando a gente para de sonhar. É tão ruim quando a gente deixa de acreditar. E a gente parece que esquece que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. E ele pode fazer todas as coisas se tornarem possíveis. E é por isso que ele ignora tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque para ele, tudo é possível. Para Deus, o ontem, o hoje e o futuro é a mesma coisa. E se a Bíblia fala que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, é perfeita e ela é agradável, ela vai ser assim. Se você continuar confiando, se você continuar crendo, porque quando ele vem ao seu encontro, ele vai estar falando com você, ele vai agir no sobrenatural, ele vai despertar a sua fé, ele vai ignorar as suas circunstâncias, ele vai confrontar o meu pecado. Porque quando ele vem ao nosso encontro, ele confronta o nosso pecado. A gente acha que Deus vai apenas passar a mãozinha na nossa cabeça e não, está tudo bem. Mas a gente precisa entender que a gente precisa mudar. A Bíblia fala que Deus é santo. Deus, ele não compactua ou aceita o pecado. O versículo 15 diz assim: e Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue. Você riu. Ele sabia que ela tinha rido. Ela sabia que ela tinha rido. Ele podia ter deixado falar. Ele pensava, não falar nada. Mas ele falou: não negue. Você sabe o que você fez. Então o que Deus está dizendo para mim e para você hoje, essa noite aqui, não adianta você negar. Você sabe o que você fez. Você sabe as escolhas que você fez. Você sabe o que você não deveria ter feito. Não adianta negar. O que Deus quer é confrontar para restauração. O medo faz a gente fazer escolhas erradas. A Bíblia fala que Sara, porque ela teve medo, ela mentiu. E muitas vezes, porque você tem medo de não avançar, você escolhe errado. Você tem medo de perder alguém, você mente. O medo faz a gente escolher coisas erradas. O medo faz com que eu e você tente fugir da presença de Deus. Mas Salmo 139, ele diz que não tem como a gente fugir da presença de Deus. A Bíblia fala que para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? A Bíblia fala, se ele subir ao céu, Deus vai estar lá. Se ele descer lá para as profundezas, Deus vai para lá também. A Bíblia está falando que não existe lugar que você possa fugir da presença.
Não existe lugar que você possa se esconder. Entenda. Deus ele confronta o nosso pecado para uma mudança, uma transformação. Quando Jesus ele pega aquela mulher em flagrante adultério, Jesus não passa a mão na cabeça dela. Ele diz que ninguém condenou ela, e a única pessoa que poderia condenar ela era Jesus que estava ali. Mas ele fala, e eu também não te condeno. Quando ele fala, olha, quem nunca pecou, pega uma pedra e joga nela. Ninguém fez isso, foi todo mundo se embora, só foi Jesus. Ele fez, olha, ninguém te condenou. E eu também não vou te condenar não, eu poderia. Mas agora eu vou confrontar você. Agora vá e não peque de novo não. Não continue fazendo escolha errada não. Mude a sua vida. Mude a sua história. Porque quando Deus vem, Ele fala, Ele age no sobrenatural, desperta a minha fé, ignora o que eu estou vivendo, Ele confronta o meu pecado e por fim, Ele transforma a minha vida. Ele transforma a minha vida. É por isso que no versículo 15 ele diz assim, não negue. Isso aqui é um confronto, é uma confrontação que Deus está fazendo para Sara. Não negue, assuma os seus erros, assuma as suas falhas, assuma o seu pecado, porque quando você assumir, você pode ser transformado. Mas se você não assume, não tem como mudar. Quando você não reconhece que você está errado, você nunca vai mudar. É necessário reconhecer, assumir, para que a gente possa ser curado e transformado. A Bíblia fala lá no chamado de Isaías, tem lá em Isaías 6, quando ele vê Deus assim, ele, meu Deus, eu estou vendo o Deus do alto e sublime trono, eu vou morrer. Mas quando ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, Deus fala, vai lá e purifica ele. Por quê? Porque ele reconheceu a falha dele. O que Deus está te chamando hoje, nessa noite, é para que você possa reconhecer as suas falhas. Reconhecer o que precisa ser mudado e transformado na sua vida. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele está vindo ao seu encontro. Ele está falando com você. Não sei se foi através da palavra, não sei se foi através do louvor, não sei se foi através de um abraço, de um aperto de mão, mas Deus está falando com você hoje, nessa noite, amém? Ele está falando com você, Ele vai agir no sobrenatural, porque Ele quer elevar a sua fé, Ele quer aumentar a sua fé, para que você entenda que as circunstâncias que se levantaram ao seu redor, não importa se tem dificuldade, não importa se tem gente que está querendo atrapalhar você, não importa se tem gente que está ofendendo, traindo você, não importa, Deus ele está agindo, Ele vai confrontar o seu pecado, para transformar a sua vida, amém? Fique de pé no teu lugar, para poder finalizar. Louvor pode vir. Deus, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele sempre vem com um propósito. Tudo que Deus faz, existe um propósito, existe um motivo. É aquilo que a gente sempre fala, o fato de você estar aqui hoje, nessa noite chuvosa, nesse